para falar com a gente sobre isso hoje. Estamos recebendo aqui a Cláudia Silvano, chefe de departamento ali do Procon. Muito obrigada, Silvana, pela tua presença. Obrigada, Fabiana. Cláudia, perdão. Olha, a gente fala a respeito de que nós temos que preservar os dados de todos os clientes, mas até que ponto, até onde isso é realmente seguro para os clientes, aqueles que fornecem, porque a gente vai abrir uma conta no banco, a gente tem que fornecer tudo para eles, nome de pai, de mãe, todos os dados. E até quando, até que ponto isso está seguro ali com aquela instituição? Esse é o ponto, né? Se não houvesse, ou se houvesse a segurança efetiva, de fato, não precisaria haver uma lei que protegesse ou que garantisse a proteção dos dados pessoais, né? Que é a LGPD. Então, essa lei, ela é uma lei de 2018, né? Ela já está vigorando, tem alguns pontos da lei que passaram a vigorar recentemente, por exemplo, como aplicação de sanção, de modo que as empresas pudessem se organizar, né? Isso do ponto de vista do consumidor. Mas a lei, ela não protege só o consumidor, ela protege o cidadão de um modo geral, né? Até os órgãos públicos estão sujeitos às sanções previstas na lei, se eventualmente houver um vazamento de dados, né? Por conta de fragilidades que os sistemas apresentam. Então, essa mudança é uma mudança necessária, é uma proteção necessária, porque assim, são inúmeras as situações envolvendo golpes que os consumidores... A gente acabou de ver, né, na matéria de vocês. Quer dizer, alguém passa os dados de uma pessoa sem saber quem está do outro lado, né? Então, o consumidor é muito vulnerável nesse aspecto. Daí, além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Proteção de Dados também, que tem esse aspecto de proteção para o consumidor também. Porque acaba ficando vulnerável, né? A gente viu também no início da matéria uma consumidora falando que ela foi consultar o CPF dela por um motivo algum, só por curiosidade, e viu que ela estava com o nome numa empresa no Nordeste, sendo que ela mora em Curitiba. Ou seja, alguém lá no Nordeste conseguiu abrir uma empresa no nome dela e estava fazendo. Então, ou seja, são as dívidas adquiridas por aquela empresa, toda a situação burocrática ali, e que vai levando o nome da pessoa, e se ela não faz nenhuma pesquisa e não procura saber, aquilo ali vai se tornando, para você provar que você não é o dono daquela situação, é muito mais difícil, não é, Cláudia? Não, sem dúvida. Olha, eu vou te dar um exemplo, que eu sempre fico com esse exemplo na cabeça. Você vai fazer uma pesquisa de preço de uma farmácia. Eu não quero comprar, eu só quero saber quanto que custa o medicamento XYZ. Sim. Qual que é seu CPF? É verdade. Mas para que precisa do meu CPF para me dar o preço do medicamento? Exatamente. E as pessoas de boa fé acabam dando, né? Elas imaginam que vão conseguir algum desconto, alguma coisa, acabam dando o CPF e, quer dizer, a gente não tem certeza se aquela empresa está... Agora existe a legislação, mas antes da legislação, o que é feito com aquele dado, né? Lembrando que o dado pessoal é qualquer dado que consiga identificar que aquela pessoa é a Cláudia, que aquela pessoa é a Fabiana. Sim. Então, são dados sensíveis. E tem dados mais sensíveis ainda. Por exemplo, opção religiosa, orientação sexual, condição de saúde, eventualmente. Algo mais particular, propriamente, porque você vai trazer uma particularidade para aquela pessoa, né? Você consegue identificá-la de uma forma, e isso tudo está no sistema. E as pessoas, às vezes, sem perceber, se tornam tão vulneráveis e tão suscetíveis, né, a golpes. E o que a gente pode fazer? Se a pessoa, ela percebe que caiu num golpe, percebe que o nome dela está envolvido nisso tudo, é ela que tem que correr atrás de resolver o problema mesmo burocraticamente, ou ela tem que acionar aquele órgão que vazou e que ela sabe que a informação saiu dali? Qual seria o caminho que o Procon orienta? Bom, o caminho é o consumidor, minimamente, né, buscar algum tipo de auxílio, né? Ele pode, eventualmente, até fazer uma reclamação contra aquela empresa ou ingressar com uma ação judicial. O problema é que, normalmente, as pessoas não sabem qual é a origem do vazamento. Esse é o ponto, né? Tem a ver com dados, mas eu queria até contar para vocês uma situação que, recentemente, a gente fez até um vídeo e publicou. A gente faz muito vídeo para orientar o consumidor. Quando você recebe, por exemplo, no seu telefone celular um SMS, normalmente vem como SMS. Atenção, cliente Banco do Brasil, cliente Caixa, cliente, sei lá, Itaú. Clique aqui para evitar que sua conta seja bloqueada. Você clica.
e passa os dados. E aí os golpistas entram no teu... Então o próprio consumidor, de novo, de boa fé, acaba passando esses dados, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Não, é verdade. Você recebe e-mail o tempo inteiro, baixa esse link aqui, porque senão seu CPF vai ser cancelado, sua conta vai ser cancelada, se você não fizer, vive na ameaça, né? Ameaçando os clientes, porque ou eles não vão ter desconto, ou eles vão perder uma vantagem, ou vão ter o CPF cancelado. Sempre vem uma ameaçazinha, eu acho que de fundo. Acho que é isso que a gente tem que sempre estar alertando os clientes, porque a empresa não precisa ameaçar você, ela vai te mandar uma informação. Olha, você tem tanto prazo para você regularizar, mas uma ameaça não é assim, né? Não, não é. E é incrível, né? Porque assim, eu imagino que o golpista ele é muito sofisticado, não tem menino. Não. É muita sofisticação, tem sistemas, quer dizer, tem uma enormidade de ferramentas que eles utilizam, eles são muito convincentes. Golpe do motoboy e tem tantos outros que a gente vê acontecer, né? Do cartão que foi clonado, os caras seguram a tua ligação, você retorna, tem uma gravação como se fosse do teu cartão. Exato. É incrível. É impressionante. É impressionante. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado, não passar dados, não passar informações. Olha, o teu CPF, me dá teu CPF. Não vou te dar meu CPF. Claro. Receber uma ligação, tem alguma... Olha, pode ser realmente, vá até o teu banco, verifique. Outra situação é a utilização, que você mencionou, dos dados indevidamente. Aí o consumidor vai buscar o judiciário, enfim. O problema é descobrir. Que resolver mesmo, né? Para poder tentar acionar o responsável. Acaba ficando com o consumidor ou com o cidadão em geral, que vai ter que correr atrás do prejuízo e tentar resolver isso, né, Cláudia? A lei vem para tentar diminuir isso. Mas a gente tem que correr atrás mesmo. E desses golpes que você está falando, qual é o mais comum lá no Procon? Que tem mais ali o número de reclamações para vocês, que está mais agora em alta? Golpe do boleto falso. Boleto falso. Como é que funciona? É incrível, gente, é incrível. Eu fico desesperada porque eu vejo o desespero do consumidor. Mas o consumidor precisa pagar uma conta lá. É desesperador, Cláudia. Não, a pessoa não tem, às vezes, o dinheiro para pagar aquele. Aí ela vai lá e ainda paga um boleto falso ainda. Entra no Google, dá um Google lá. Segunda via, boleto falso, banco XYZ. Entra no primeiro site que vê. Normalmente leva a uma conta de WhatsApp. Você conversa com a conta tem o logo do banco. Não é coisa de... No Google, isso? Lá no... Você dá um Google e pede. Segunda via, boleto Bradesco. Segunda via, boleto Banco BV. Você vai... Se você pegar os primeiros lá, você vai cair em golpe. Eles derrubam, o banco derruba, no outro dia já tem outro e assim consecutivamente. Que isso, olha isso. Aí a pessoa vai lá e paga. Paga. E não paga pouco, paga assim. Eu já vi boleto de 80 mil, boleto de 7, 8 mil, 900, enfim, de todos os valores. Então, qual seria a forma certa, então, de pedir uma segunda via de boleto num tempo em que a gente não tem mais tanto acesso à agência bancária assim? A gente já não vai, porque antigamente, vamos na agência, vamos lá, a gente pega lá, paga lá na boca do caixa. Hoje em dia, nem isso mais a gente consegue. Como fazer para pagar esses boletos? Pegue o seu contrato, porque a pessoa tem um contrato, fez um financiamento, fez um empréstimo, e veja quais são os canais de atendimento que estão no contrato. Evitar buscar isso por meio da internet. Claro, às vezes não tem jeito, né? Mas se for possível, ou ir pessoalmente, ou buscar no seu contrato, no seu carnê, essa informação. Não, sempre ali no que você já tem ali registrado, né? É algo que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas... Eu mesma, acho que eu não pensaria nisso, eu iria lá mesmo. Segunda via do boleto. Eu tô assustada porque eu acho que eu já fiz isso algumas vezes, mas eu não caí no golpe ainda. Espero que eu não caia, mas é muito comum as pessoas fazerem isso. Que a coisa mais comum hoje é, sei lá, no Google, como é que eu faço a segunda via? A internet vai me dizer. E ali o golpista te esperando nas primeiras sugestões do Google. É muito perigoso. E o que mais que a gente pode se precaver nessas situações em que o fornecimento dos dados são exigidos? Em toda a questão, por exemplo, quando você está ali fazendo um empréstimo, banco, eu tenho que realmente passar todos os dados para aquele banco para poder conseguir abrir uma conta, um cartão de crédito, ou não, eu posso segurar alguns dados e só fornecer aquilo que é financeiro mesmo? Não, aquilo que é financeiro, né? Minimamente, o fornecedor tem que justificar o porquê que ele está pedindo aqueles dados. Eu quero saber para que você quer esse dado. Qual a sua religião? Então, tá, mas qual é
Qual é a relação que tem a minha religião com a... Então não sou obrigada a responder isso. Para um banco, para uma loja, não sou obrigada. Só aquilo que é financeiro ligado ali. Que tenha relação com aquilo que está sendo a declaração de imposto de renda. Mas eu estou dando meu contra-cheque, que eu não vou dar a minha declaração de imposto de renda. Alguns estabelecimentos fazem isso, né? Então o consumidor tem que entender qual é a finalidade daquele dado. Tem que haver o consentimento do consumidor. Mas o consentimento ele só é válido quando ele é esclarecido. Sim. Né? Quando é um consentimento qualificado, não eu deixo, mas eu também não sei por que eu estou deixando. Né? Então a gente tem que bater o pé. Né? Isso. E olha, Cláudia, é muito bom receber você aqui e tirar tantas dúvidas pra gente, porque a gente acaba caindo no golpe, às vezes, até consciente. Eu sei, mas eu não quero dor de cabeça não. Vai, toma aqui o documento, faz isso. Só que às vezes tem uma consequência maior. Então é isso que é importante falar para as pessoas, que não é simplesmente para você não ser perturbado em si, mas para você ter a sua segurança dos seus dados para a vida toda, né? É o mais importante. Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito bom, esclarecedor, e Deus abençoe o trabalho de vocês no Procon, que eu sei que vocês precisam ali, porque é problema em cima de problema. Deus abençoe. Obrigada. Viu? Olha, nós vamos seguindo aqui e fica a dica para você, que você possa sempre resguardar com segurança todos os seus dados. Forneça aquilo que é necessário, aquilo que, como a Cláudia explicou, tem justificativa para essa empresa pedir para você. Então não tenha medo de você, às vezes, aborrecer. Eu esses dias até recebi uma ligação e aí ela queria que eu falasse o meu CPF. Aí eu falei, não, fala qual é o meu CPF que eu te falo. Não, mas você que tem que fornecer a regulamentação da empresa. Eu falei, então, muito obrigada, até logo, tchau. Então parece que às vezes você não está seguindo a regra. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de dizer não. Diga não e pronto. Se você tiver dúvida, vai até a instituição, ligue nos canais que já são seguros, que já é do seu conhecimento, mas cuidado para você não cair em golpes, não ter prejuízos aí que são aleatórios, tá bom?